Seguimos, então, com essa nossa tarde de apresentações, agora recebendo o nosso irmão Marcelo Luz, que abordará o tema regeneração ou renascimento, no macro, no micro como no macro. Boa tarde, Marcelo. Oi, Otávio, boa tarde. Obrigado. Uma alegria estar aqui com os irmãos, apresentando a primeira palestra do ano aqui sobre a nossa 41ª Escola de Verão. O nosso tema Karma e Regeneração, lições para o momento atual. Eu escolhi esse tema, regeneração ou renascimento, no micro como no macro. Só uma pergunta, a transparência passou direitinho aí, né? Já está na segunda, né? Passou, está na segunda, está bem visível. Está ótimo. Não, porque a gente fez uns testes aqui, mas na hora H é sempre bom conferir, né? Bom, o termo regeneração, né, é sinônimo de renascimento. E a gente, uma das leis herméticas é justamente no micro como no macro, né? Então, a gente, às vezes, ao fazer essa análise do que ocorre no macro e ver que, em todos os níveis, o mesmo tipo de lei atua, talvez sirva como um consolo, né, para o que acontece com a gente aqui no micro. A gente vê que, como acontece no macro também, não é nenhum tipo de perseguição ou de alguma coisa assim, né? A gente vê que é uma lei que acontece. Então, eu vou tentar trazer 4 exemplos da renovação, da regeneração ou do renascimento. Primeiro, do universo, né? Partindo do cada universo ele surge de uma série infinita de universos que se repete, que os universos se morrem e renascem, né? Então, isso acontece tanto com o universo, quanto com um sistema solar, quanto com o planeta, quanto com o homem. E aí a gente pode chegar nesses momentos dos ciclos dentro da vida do homem ainda, né? Seriam também momentos de renascimento. Acho que a gente, tendo essa perspectiva do que ocorre no universo, acontece também com a gente, é um certo conforto para a gente saber que é uma lei que existe para todos, né? Então, essa figura eu achei interessante, que mostra os cometas aqui chegando, né? Numa analogia com o útero, né? Então, aqui poderia ser um cometa desse que vai virar um planeta ou vai virar um sol, e do mesmo jeito que, no caso do homem, vai surgir uma vida nova aqui, né? Então, achei bonita essa imagem aqui para ilustrar o que ocorre no universo e o que ocorre no útero, né? Então, a lei da periodicidade, né, segundo a proposição fundamental da doutrina secreta, define ciclos de atividade e de repouso, né, que valem para todos esses níveis que eu mencionei, né? Então, o mestre Mori, aqui na carta 46, explica um pouco mais sobre isso. Ele diz para o Sinet: nós sabemos que os períodos de atividade e repouso se seguem uns aos outros, em todas as coisas da natureza. É exatamente aqui que ele está dizendo que isso vale para todos os níveis, né? Desde o macrocosmo, com seus sistemas solares, até o homem e sua mãe Terra, que tem suas estações de atividade seguidas pelas de sono, né, os momentos de atividade e de repouso. E que, em resumo, toda a natureza, assim como as formas de vida que gerou, tem o seu tempo de recuperação. Então, a gente tem que imaginar que esse tempo de recuperação é esse momento entre uma manifestação e a outra. E ele prossegue: o mesmo ocorre com a individualidade espiritual, a mônada, que inicia seu movimento de rotação cíclica, de descenso e ascensão. Então, essa rotação cíclica é exatamente aqui, gente, lembrando da cadeia planetária terrestre, né? Por exemplo, a gente tem o ciclo o arco descendente. Acho que tem o microfone aberto aqui do Paulo. E tem depois o ciclo ascendente, né? O arco ascendente.
Os períodos que ficam entre duas rondas manvantáricas são suficientemente grandes para recompensar os milhares de existências passadas em vários globos, né? Então, esses períodos entre uma ronda e outra tem um momento de pralaya maior, né? E aqui ele vai fazer mais algumas considerações, mas a gente vai avançar aqui. Então, a lei do hermetismo, né? A lei eterna da correspondência e da analogia, em cima como embaixo, na doutrina secreta, o mestre explica pela Blavatsky que nós, os adeptos, dizemos que o sistema solar é o microcosmo do macrocosmo uno. Então, aqui ele está colocando o sistema solar em relação ao universo. Então, a gente teria ali a vida una, o absoluto, o universo, como o macrocosmo de um sistema solar. Do mesmo modo, o homem é o microcosmo em relação ao seu pequeno cosmos solar. Então, a relação vai se repetindo, né? O que antes era o micro, agora passa a ser o macro. O sistema solar é micro em relação ao universo e é macro em relação ao homem. E a gente pode apresentar 4 níveis, grosso modo, na doutrina. Eu acho que ela resume bem os 4 níveis de microcosmo e macrocosmo, né? A gente teria, então, no primeiro nível, o que é macrocosmo vai ser microcosmo de um nível acima e assim sucessivamente. Então, a gente tem o homem em relação à Terra, a Terra em relação ao sistema solar e o sistema solar em relação ao universo. E eu vou trazer aqui algumas citações de cada um desses 4 níveis, né? Concluindo com o homem, né? Vamos começar do universo até chegar no homem e aí explorar um pouco mais esses ciclos que acontecem com o homem. Então, regeneração, como que ela se dá no universo, né? Periodicamente, o universo visível se expande após ter se desintegrado. Na doutrina secreta, então, a Blavatsky explica um pouco melhor isso, né? Ao iniciar-se um período de atividade, diz a doutrina secreta, dá-se uma expansão daquela essência divina, de fora para dentro e de dentro para fora, em virtude da lei eterna e imutável, que é exatamente a lei da periodicidade e a lei do karma. E o universo fenomenal ou visível é o resultado último dessa expansão, né? Da longa cadeia de forças cósmicas postas assim em movimento progressivo. Então, vai haver um movimento de expansão, o universo vai se formar, depois um movimento de contração e ele vai se extinguir periodicamente. Do mesmo modo, quando sobrevém a condição passiva, o repouso, o pralaya, efetua-se a contração da essência divina. E a obra anterior da criação se desfaz gradual e progressivamente. O universo visível, então, se desintegra, os seus materiais se dispersam e somente as trevas solitárias se estendem uma vez mais sobre a face do abismo. Então, é a forma poética de falar, de descrever o momento do pralaya, do repouso, quando o universo se recolhe e tudo volta ao tudo volta ao absoluto. E esse processo de expansão, surge o universo, contração, ele se retrai, é um processo que se observa por toda a eternidade. E o nosso universo atual não representa senão um dos termos da série infinita de universos que vão se suceder. E essa série infinita que não teve nem terá fim. Então, isso vai ser um processo que vai acontecer, sempre aconteceu e vai continuar acontecendo, né? E ainda mais detalhando um pouco mais a questão do universo visível se expandir, a gente tem o termo ovo do mundo, né, que é muito utilizado na doutrina secreta. Então, esse ovo do mundo, ele é utilizado também por causa dessa questão do simbolismo, né, que uma forma de explicar a metafísica, né? Então, o ovo do mundo talvez seja um dos símbolos mais adotados universalmente, e é altamente sugestivo
tanto no sentido espiritual, como no sentido fisiológico e no sentido cosmológico. Esse ovo do mundo é encontrado, portanto, em todas as teogonias universais e é amplamente associado ao símbolo da serpente. Então, a gente tem aqui o Ouroboros, né, que é a serpente engolindo o próprio rabo aqui. Então, seria o começo, a cabeça, né, e o rabo seria o fim, né, o início e o fim, o alfa e o ômega se encontrando aqui, que é exatamente o símbolo da eternidade que está presente no emblema da Sociedade Teosófica. Então, essa serpente, né, é em toda parte, em filosofia como em simbolismo religioso, um emblema da eternidade, da infinitude, da regeneração e do rejuvenescimento, assim como da sabedoria. Então, esse momento em que o alfa encontra com o ômega é esse momento da regeneração, em que vai começar um novo ciclo. Então, a gente agora, tendo visto que o universo periodicamente se extingue e dá início, dá origem a um novo universo, a partir das causas que foram geradas no universo anterior, né? Sempre, como o Paulo Câncio bem explicou, né? A questão da karma é causa e efeito, né? Então, justamente, as causas que estão acontecendo agora nesse universo vão ter que produzir efeitos no próximo universo que vai existir, né? E o mesmo vai valer para esses 4 níveis, né? Tanto do sistema solar, da Terra, do planeta ou do homem, né? Então, a regeneração, no caso do sistema solar, né? Quando um Sol... Olha, acho que o microfone aqui do Paulo Câncio ficou aberto. Vou dar uma fechadinha aqui. Quando um Sol morre, eclode em cometas que formarão futuros planetas. Então, nos comentários sobre a doutrina secreta, a Blavatsky, explicando para os alunos, dá essa citação importante aqui, faz essa citação importante. Cada Sol, ao chegar ao seu pralaya, ao seu repouso, né, no momento em que ele se extingue, desagregou-se em bilhões de fragmentos. Então, o Sol vai explodir. E esses fragmentos, cada um dos quais continua rodando de lá para cá no espaço, reunindo material novo, enquanto se deslocava como uma avalanche, até que as leis de atração e repulsão e o seu próprio peso o detiveram. Então, ele vai juntando material e vai formar um outro planeta, cada fragmento que veio de um Sol. Depois da desagregação, cada fragmento converteu-se em um planeta, em nosso sistema ou em algum outro, além do alcance dos nossos telescópios, naturalmente. Então, aqui a gente está vendo como é que um Sol também vai... Primeiro vimos o universo todo, agora um Sol, quando explode, quando chega no seu final, vai formar planetas. Os fragmentos de nosso Sol serão tais planetas depois do nosso pralaya solar. E o próprio Sol, há muito tempo, foi um cometa. Então, fixou-se onde o vemos agora, ou talvez onde deveríamos vê-lo em Londres. E quando esse Sol morrer, eclodirá em fragmentos, os seus átomos darão voltas no espaço por eras e eras, éons e éons, como os de cometas e meteoros, até que cada um desses fragmentos seja apanhado no vórtice das duas forças, de força centrípeta e força centrífuga, até que cada um seja apanhado no vórtice das duas forças e colocado em algum sistema melhor e superior. Então, ele vai evoluir em termos da existência atual dele, né? Ele vai passar a fazer parte de um sistema superior ao atual. Então, ainda falando de planetas, né, que quando morrem. Aqui é Blavatsky explicando para o Archibald Catley, pergunta para ela, né? A senhora fala aqui da morte e renascimento de cadeias planetárias. Descreve a forma como os planetas morrem um após o outro. No final da 7ª ronda, numa cadeia planetária, e como os seus princípios e energias são transferidos do planeta moribundo e projetados para um centro Laia,
e então passa a desenvolver-se ao redor desse centro lá e uma nova cadeia planetária. Então, essa essência que fica de cada um desses, a essência de um universo que vai passar para o outro universo, a essência de um Sol vai passar para o próximo, mais evoluído, a essência de um planeta vai passar para o próximo que ele vai formar, né? E aqui ele dá esse exemplo, né? A senhora dá como exemplo que a Terra, digamos assim, procede da Lua. Dessa maneira, a Terra é filha da Lua. Então, a essência do que estava na Lua veio aqui para a Terra, que é a sua filha. A Terra é a Lua regenerada, renascida. E chegamos, então, no caso do homem, né? Quando homens morrem e renascem melhores, né? Do mesmo modo que a gente viu que o Sol, um planeta, vai renascer em sistemas solares superiores, cada um dos planetas, né? O processo da vida e da morte no homem exatamente foi desenhado, digamos assim, para a gente melhorar a cada nova regeneração que a gente passar, novo renascimento. E aqui eu achei interessante, na Chave da Teosofia, eu não me lembrava desse livro, que a Blavatsky menciona explicitamente. É um termo bem básico, né, da reencarnação, mas eu acho que me chamou a atenção essa obra que ela citou, que eu não me lembrava dela, né? Procurando aqui o conteúdo para a nossa palestra. Eu trouxe aqui, então. Que leiam trabalhos sobre esse assunto, em especial Reincarnation, a Study of Forgotten Truth, né? Reencarnação, um estudo sobre a verdade esquecida, escrito por Ed Walker, membro da Sociedade Teosófica. Eu fui pesquisar aqui. Essa obra não está traduzida ainda, mas eu achei interessante. Tem disponível o PDF em inglês, né, para quem quiser, mas ainda acho que vale a pena a gente traduzir essa obra aqui. Então, ela fala: vejam nele a quantidade de provas que o hábil autor apresenta relacionadas a essa tão debatida questão. E aí ela vai fazer uma colocação que eu achei que valia a pena trazer aqui sobre, às vezes a pessoa fala, reencarnação, você lembra da sua última vida? Não lembra, então não existe, né? Então, e ela dá uma charada aqui que eu achei que é interessante. Olha só. Fala-se às pessoas sobre a alma e algumas perguntam: o que é alma? Você alguma vez comprovou a sua existência? Naturalmente, é inútil argumentar com os que são materialistas. E agora que ela vai dar o exemplo, né? Mas mesmo a eles eu perguntaria: você pode lembrar de quem você era, ou o que você fazia quando era bebê? Você guardou a menor recordação de sua vida, pensamentos ou atos, ou do que você de fato existia, ou que você de fato existia durante os primeiros 18 meses ou 2 anos de sua existência? Então, por que não nega também que viveu como bebê, a partir do mesmo princípio? Se a pessoa não lembra da última vida, você lembra de você como bebê no berço, brincando? Não, então você não foi bebê, você já nasceu maior, né? E aí ela continua aqui. Quando acrescentamos a tudo isso que o ego reencarnante ou individualidade, os princípios que vão para o Devakan, né? A entidade Atma Buddhimanas que vai vivenciar os sonhos altruístas no Devakan, conserva durante o período Devakani meramente a essência, sempre a palavra-chave, né? A essência da experiência de sua vida terrena ou personalidade passada. Toda a experiência física evolui a um estado impotência, quer dizer, durante esse período do Devakan, a experiência física está adormecida, né, está num estado latente, né, e a experiência espiritual é que está ocorrendo, ou é, por assim dizer, traduzida em fórmulas espirituais, né? A existência física vira uma existência espiritual. Quando, além disso, nos lembramos que o período entre 2 renascimentos, segundo dizem, estende-se de 10 a 15 séculos, aquela questão de 1.000 a 1.500 anos entre 2 renascimentos do homem, né? É o período médio, com exceções, como a gente vai ver, durante os quais a consciência física, nesses 1.000 a 1.500 anos que a gente está entre uma vida e outra, a vida física, né? A consciência física está total e absolutamente inativa. Por quê? Porque a gente não tem órgãos através dos quais atuar. Então, a gente poderia dizer que a gente é não existente, que a gente não tem esses órgãos para perceber. A razão da ausência de qualquer lembrança na memória puramente física torna-se evidente. Então, a gente, como não tem órgãos para lembrar desse período, por isso é que a gente não consegue
quando está na vida física, relembrar desses momentos do Devachan. E ainda explorando um pouquinho essa questão dos... Sempre que a gente fala de 1.000 a 1.500 anos, muita gente acha exagerado, né? Mas aqui vamos tentar sustentar um pouco o que o Blavatsky e os mestres apresentam, né? E aqui o Sinnett faz essa pergunta para o mestre Kuthumi, na carta 93, querendo saber se tem alguma exceção nesse caso, de 1.000 a 1.500 é para todo mundo, e o mestre vai dizer que não, que tem uma exceção. Ele fala que 2 vidas terrenas da mesma mônada podem ocorrer com distância inferior aos 1.000 anos, indicados em certas cartas, ou esse é um limite inevitável dessas vidas sucessivas? E aí o mestre vai falar. Como a mônada, né, a individualidade, a tríade superior que entra no Devachan, não tem corpo kármico, aí o nosso tema aqui do karma, né, qual é o corpo kármico de uma individualidade, de um ser humano depois da morte? É justamente os princípios que vão para o Kamaloka. Então, o corpo kármico, o karma, que são os skandhas ali, que vão aguardar, depois que a mônada sair do Devachan, é que os princípios kármicos vão se juntar para formar a nova personalidade. E é isso que ele está dizendo aqui. A mônada não tem corpo kármico para orientar seu renascimento, ela cai na não existência durante um certo período e depois reencarna. E na hora que ela vai reencarnar é que o corpo kármico, os skandhas, vêm do Kamaloka e se unem com o ego para formar a nova personalidade. Então, certamente, essa questão do corpo kármico voltar a interagir com a mônada só ocorre não antes de 1.000 ou 2.000 anos, aquilo ainda aumentou. Não se trata de um caso excepcional, salvo algumas poucas exceções, agora ele vai mencionar aqui. No caso de iniciados. Então, os iniciados não têm que cumprir esse período de 1.000 a 1.500 anos. Esse é o período médio da humanidade, que não é composta, na maioria, por iniciados. Quais são os iniciados que ele cita? Os nossos Teshu Lamas e Bodhisattvas e alguns outros. Salvo essas exceções, nenhuma mônada reencarna antes do seu ciclo designado. Então, aqui o mestre está dando a explicação. E esse aqui é uma síntese também que eu gosto muito dessa questão dos ciclos, né? O ciclo do homem na Terra com os seus 7 princípios e o ciclo da mônada, o espírito puro, os 3 princípios que vão para o Devachan, a mônada. Como é que se dá esses ciclos que se repetem, né? No caso Então, a gente vai ver que tem 2 momentos de renascimento. E o mestre Kuthumi continua explicando aqui para o Sinnett. Assim como a existência física tem a sua intensidade acumulativa desde a infância até a plenitude, então a gente vai ter aqui a existência física, que se dá com o nascimento físico, né, o bebê nascendo, e sua energia diminui, então, até a senilidade e a morte. Então, a gente tem a infância, a plenitude e o terceiro momento, a senilidade, que termina com a existência física, a morte. Então, esse aqui foi a regeneração física, início da existência física até o término, e aí começa o outro ciclo imediatamente, que ele chama de vida-sonho do Devachan. Assim também a vida-sonho do Devachan é vivida de modo correspondente, com etapas que vão se sucedendo. Então, a gente vai ter a gestação espiritual e depois o início da existência espiritual. Assim como na vida terrena, aqui que teve infância, plenitude e senilidade. Assim como na vida terrena real, assim também há para o ego no Devachan a primeira palpitação da vida psíquica, logo que começa a vivenciar o período devacânico, a primeira palpitação da vida psíquica, a chegada à plenitude, segundo momento, como aqui teve plenitude, aqui também tem, a gradual exaustão da força que leva à semi-inconsciência, o gradual esquecimento e letargia, que já vai terminando o ciclo, e o total esquecimento. E, então, aqui termina a existência espiritual, só que não vai ter morte, mas nascimento. Então, a gente vê que vai ter outra gestação, agora a gestação física. Então, esse aqui mostra bem como que a gente, periodicamente, passa por esses ciclos de regeneração.
E não nasce, mas não tem morte, mas nascimento. Nascimento em outra personalidade e o reinício da ação, que gera diariamente novos conjuntos de causas que devem ser trabalhadas em outro período devacânico e ainda em outro renascimento físico. Né? E aí a gente fica nesse processo, enquanto a gente tiver aquele corpo kármico, aqueles escandas que ficam no cama louca, que vão ser a causa da próxima vida, a gente vai ficar nesse ciclo, até que a gente, em uma dada vida, não tenha nenhum corpo kármico, e aí nós nos tornamos um Mahatma, um iniciado de alto nível desse que não precisa, que já conseguiu equalizar e domar todos os seus escandas ali. Né? Bom, e aqui também uma colocação que eu achei muito importante, né, sobre a questão da expectativa que a gente tem de gerar causas boas para ser recompensado. Né? Então, o mestre aqui na Blavatsky está tentando tirar essa ideia da nossa cabeça e ela explica assim, né? O mal é frequentemente o resultado de um excesso de ansiedade. E os seres humanos tentam sempre fazer coisas em excesso. Eles não aceitam deixar o bem em paz, fazendo apenas o que a situação exige e nada mais. Eles exageram cada ação e assim produzem karma, que deve ser trabalhado em um renascimento futuro. Então, muito desses escândalos que a gente está provocando, que vão ser a causa do renascimento futuro nosso, né, é causado por essa ansiedade e essa vontade de superatuar, né, como ela está colocando aí. Né? A gente devia fazer só o que a situação exige e nada mais, é isso que ela está recomendando. Uma das formas mais sutis deste mal é a esperança e o desejo de recompensa. Há muitos indivíduos que, embora frequentemente isso ocorra de modo inconsciente, estragam todos os seus esforços por alimentar esta ideia de recompensa. Então, você fica esperando uma recompensa e, às vezes, pode se sentir traído, porque a recompensa não veio. Né? Então, é isso que ela está tentando que a gente tire essa ideia da cabeça. Né? E por permitir que essa recompensa se torne um fator vivo em suas vidas, essa expectativa de recompensa, deixando assim a porta aberta para a ansiedade. Fala, não, tem que ser recompensado, e não está acontecendo, esse karma está demorando, eu já produzi as causas boas e não veio o efeito. Então, assim, e ela está dizendo que isso aqui, então, deixa uma porta aberta para a ansiedade, a dúvida, o medo, o desânimo e o fracasso. E, para terminar, um pouco trazendo o conceito de regeneração para o nosso campo da teosofia, do campo dos princípios eternos que existem desde a infância da humanidade, né? A teosofia não é um candidato novo à atenção do mundo, mas a reafirmação de princípios que têm sido conhecidos desde a infância da humanidade. Então, a criação da Sociedade Teosófica em 1875 e toda a literatura que foi trazida pela Blavatsky, pelos adeptos, era uma tentativa justamente de reafirmar princípios que não foram eles que inventaram, né? Que são conhecidos desde a infância da humanidade. Então, a regeneração desse conhecimento, dessa filosofia perene que foi trazida pelos mestres. Então, a teosofia, sendo essa reafirmação de princípios, né, é essa ideia, esses princípios que são eternos, que precisam ser conhecidos para diminuir a nossa avidia, a nossa ignorância. E a Sociedade Teosófica foi criada exatamente para ser a corporificação imperfeita dessa ideia, desses princípios. Mas os princípios existem e este foi o propósito da criação da Sociedade Teosófica, né? Para resgatar, reafirmar esses princípios. E o mestre Kuthumi aqui explica um pouco mais sobre isso. Você desejará mostrar que falando para o Sinnett, você desejará mostrar que essa teosofia não é um candidato novo à atenção do mundo, mas é somente a reafirmação de princípios que têm sido conhecidos desde a infância da humanidade. Então, esses adeptos de todos os tempos resgatam periodicamente, regeneram, trazem essas informações, mas os ciclos se sucedem e elas são abafadas e são escondidas e são misturadas com outras informações
e eles precisam novamente fazer esse esforço, né? Por isso existe a ordem do Tsongkhapa, a cada final de século esses princípios serem novamente uma tentativa de educar a humanidade. E o mestre Kuthumi conclui aqui: a sequência histórica deve ser tratada de modo sucinto, mais claro. Sequência histórica de quê? Desses momentos em que esses princípios foram trazidos para a humanidade, através da evolução das sucessivas escolas filosóficas, e ilustrada com relatos de demonstrações experimentais de poder oculto, atribuídas a vários taumaturgos, aqueles que fazem prodígios, né? São esses adeptos, justamente, que vêm periodicamente, compreendem esses princípios e apresentam novamente para a humanidade. A alternância no aparecimento e desaparecimento de fenômenos místicos, assim como o seu deslocamento de um centro populacional para outro, né? Que aí termina aquele ciclo de ouro numa civilização, vai começar num outro, porque aquela é destruída. Então, esse movimento de construção e desconstrução acontece mesmo. A gente tem que saber que é uma luta que existe, né? E aqui ele vai enfatizar isso, né? Então, essa alternância de aparecimento e desaparecimento de fenômenos místicos mostra o jogo de conflito de forças opostas, da espiritualidade, tentando trazer a verdade, e do animalismo, tentando trazer o erro. E, finalmente, ficará claro que a atual onda de fenômenos, com seus efeitos variados sobre o pensamento e o sentimento humanos, faz do renascimento da pesquisa teosófica uma necessidade indispensável.